Pessoal, nós terminamos, né, de falar sobre a macrozona rural. Agora a gente vai falar sobre a macrozona urbana. Para orientar o desenvolvimento urbano e dirigir a aplicação dos instrumentos urbanísticos e jurídicos para atingir seus objetivos, a macrozona urbana se subdivide em 6 zonas de uso do solo e 4 zonas especiais, descritas a seguir e delimitadas no mapa 2 do anexo 1 desta lei. Então, essas zonas aqui, elas estão delimitadas naquele mesmo mapa que a gente utilizou para identificar as zonas rurais, tá bom? Esse mapa aqui. Bom, vamos ver se eu consigo ajustá-lo novamente, para que vocês enxerguem. Cadê? Então, as zonas estão descritas na totalidade, tá? Neste mapa aqui. São as zonas: a zona de reabilitação central, zona de qualificação dos bairros, zona de preservação dos bairros, zona de desenvolvimento urbano, zona de uso industrial, zona de conservação ambiental. Perfeito? Agora a gente vai começar a descrever cada uma dessas zonas, mas o ideal é que você já liste todas elas no papel, tá? No seu bloco de anotações, para que a gente comece a descrever cada uma delas. Zona de Reabilitação Central, ZRC. A Zona de Reabilitação Central situa-se no centro e de ocupação mais antiga do município. Caracteriza-se pela alta taxa de urbanização, significativa saturação viária, elevada concentração de empregos, serviços e equipamentos e pelo caráter de centralidade do município, com a concentração de áreas e edificações que integram o patrimônio histórico e cultural. São objetivos específicos da Zona de Reabilitação Central: fortalecimento do caráter de centralidade municipal, respeitando o patrimônio histórico e cultural, otimizando a oferta de infraestrutura existente, renovando os padrões de uso e ocupação do solo e fortalecendo a base econômica local. 2. Valorização das áreas de patrimônio cultural, com a proteção e recuperação de imóveis e locais de referência da população da cidade, estimulando usos e atividades compatíveis com a preservação e sua inserção na área central. 3. Incentiva ao desenvolvimento de atividade turística, visando a valorização do patrimônio, bem como a sua preservação. 4. Melhoria e complementação do sistema de mobilidade urbana, com integração entre os sistemas de transporte coletivo, viário, cicloviário e de circulação de pedestres, dotando-o de condições de acessibilidade universal e sinalizações adequadas. 5. Garantia de prioridade para acessibilidade de pedestres, ciclistas, pessoas com necessidades especiais e mobilidade reduzida, em detrimento da circulação de veículos particulares. 6. Estímulo à provisão habitacional de interesse social para a população de baixa renda, de modo a aproximar a moradia do emprego. 7. Definição dos parâmetros de uso e ocupação do solo para a qualificação dos espaços públicos e da paisagem urbana e promoção da proximidade de diferentes tipologias residenciais para grupos de baixa, média e alta renda. 8. Regulação da produção imobiliária para captura pelo município da valorização imobiliária, decorrente de investimentos públicos para financiamento de melhorias e benefícios públicos. 9. Estímulo ao desenvolvimento de polos de economia criativa. E 10. Ampliação, integração e valorização dos espaços livres de uso público. Então, pessoal, essa parte rosa mais escura compreende a zona de reabilitação central. E como a gente viu na lei,
é um local em que tem já um adensamento demográfico muito grande. As ruas e as avenidas daqui já não estão suportando tão bem o tráfego de veículos, né? Porque é muito mais presente nessa região. E a gente tem alguns focos que a gente tem que prestar atenção aqui nessa região. Então, ó, incentiva o desenvolvimento de atividades turísticas visando valorização do patrimônio. Por quê? Porque aqui foi a área onde primeiro foi ocupada dentro de Jundiaí, entende? Então, construções antigas, né, icônicas da cidade estão concentradas de alguma maneira aqui nessa região. Aqui diz também fortalecimento do caráter de centralidade municipal, respeitando o patrimônio histórico e cultural. Então, o que acontece? Normalmente, quando a gente tem um centro antigo de alguma região e a gente abandona essa centralidade para poder criar outra centralidade, né? Normalmente esse centro passa a ser conhecido como Centro Velho e ao invés de ser um local onde acontece progresso, né, e transformações, passa a ser um local foco de problemas dentro da cidade, né? Um exemplo disso é o Centro Velho da cidade de São Paulo, né? Em comparação com o Centro Novo. Então aqui se deseja fazer o oposto. Quer-se reabilitar essa região, né, com foco nos edifícios históricos, etc., dessa região, né, mas também melhorando toda a infraestrutura existente. Por quê? Para que ela comporte o tráfego de veículos, de pedestres, né? Potencializar ela para a economia criativa, ao invés de abandonar, transformar o uso, né? De repente, essa região central pode não servir de centralidade mais para as atividades antigas dela. De repente exigiam muito mais espaço para serem realizadas, mas a economia criativa, né, pode ser realizada aqui, né? Investimento em tecnologia pode ser realizado aqui, ok? E fortalecendo a base econômica local. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui está falando sobre melhoria e complementação do sistema de mobilidade, né? Com integração entre os sistemas de transporte coletivo, viário, cicloviário e circulação de pedestres. Então, qualquer cidade que quer ter uma boa dinâmica, né? Que quer funcionar em todo o seu potencial, ela precisa fortalecer a integração entre vários meios de transporte, entre vários sistemas de transporte, ok? Tem que ser bastante versátil para a coisa funcionar bem, tá? De repente, para você ir trabalhar, por exemplo, parte do percurso você pode realizar de bicicleta, né? Só que você precisa ter um método eficiente de integração para você sair da bicicleta e ir para o transporte coletivo, né? Lembra quando a gente falou anteriormente de favorecer e aumentar, né, a oferta de estacionamentos para bicicleta ou de veículos do transporte coletivo em que fosse permitido o transporte da bike, né? Então a gente tem que favorecer, tornar mais versátil a integração entre um modal e outro, tá bom? Eu acho que daqui Eu acho que o mais importante daqui foi isso que eu comentei com vocês, né? Estímulo ao desenvolvimento de polos de economia criativa. Perfeito. Então a gente pode passar agora para a segunda seção, que é a zona de qualificação dos bairros. Zona de qualificação dos bairros. A zona de qualificação dos bairros abrange predominantemente os bairros mais antigos, com alta taxa de urbanização e uso misto. São objetivos específicos das zonas de qualificação dos bairros.
melhoria das condições urbanísticas e ambientais dos bairros existentes, com oferta adequada de comércio, serviços, equipamentos comunitários e infraestruturas para a formação e consolidação das centralidades. Permissão de atividades não residenciais compatíveis com o uso residencial, na perspectiva de garantir a manutenção da qualidade urbana dos bairros tradicionais e reduzir sobrecargas no sistema viário local. Estímulo ao adensamento populacional nas áreas vazias com diversidade social, a fim de aproveitar melhor a infraestrutura instalada e equilibrar a relação entre oferta de empregos e moradias. Melhoria e complementação do sistema de mobilidade urbana, com integração entre os sistemas de transporte coletivo, cicloviário, de circulação de pedestres e viário, dotando-o de condições de acessibilidade universal e sinalização de acordo com as normas vigentes. Regulação da produção imobiliária para captura pelo município da valorização imobiliária decorrente de investimentos públicos para financiamento de melhorias e benefícios públicos. Redefinição dos parâmetros de uso e ocupação do solo para a qualificação dos espaços públicos e da paisagem urbana e que promovam a proximidade de diferentes tipologias residenciais. Manutenção da população moradora, inclusive mediante promoção da urbanização e regularização fundiária de assentamentos habitacionais irregulares existentes com oferta de serviços, equipamentos e infraestruturas urbanas que atendam à demanda. Oitavo, estímulo à provisão habitacional de interesse social para a população de baixa renda, de forma a contribuir com a redução do déficit habitacional existente. Garantia da proteção e preservação dos fragmentos florestais de Cerrado e da Mata Atlântica, como os já demarcados no mapa 4 do anexo 1 desta lei, sendo que a preservação dos estágios médio e avançado de regeneração se dará na forma do artigo 280 desta lei e a sua caracterização será feita pelo órgão licenciador competente. Décimo, estímulo ao desenvolvimento de polos de economia criativa. 11º, estímulo à arborização urbana e agricultura urbana. 12º, respeito ao patrimônio histórico-cultural. Então, pessoal, existem algumas coisas aqui que podem ser foco da nossa atenção. Então, na zona anterior, que era a zona de reabilitação central, ela já era uma zona com bastante oferta de empregos, serviços, equipamentos, não é mesmo? Aqui a gente tem uma determinada oferta, só que não é tão grande quanto na zona de reabilitação central. Por isso aqui a gente precisa criar alguma forma, alguma maneira de fortalecer, né? Para que haja mais comércio, mais serviços, mais equipamentos comunitários e infraestruturas, ok? Para quê? Para que se formem novas centralidades na cidade, tá bom? Para se consolidem. E como que a gente consegue atingir isso aqui? Através da permissão de atividades não residenciais compatíveis com o uso residencial. Ou seja, atividades de serviço, comércio, né, que possam acontecer junto, né, no mesmo terreno que a atividade residencial. Para garantir a manutenção da qualidade urbana dos bairros tradicionais e reduzir sobrecarga no sistema viário local. Por quê, pessoal? Imagina o seguinte, imagina que toda a concentração de comércio e serviço de Jundiaí fica aqui na zona de reabilitação central. Se a gente tem todos os serviços e comércios centralizados aqui, as pessoas que estão na zona de qualificação dos bairros, deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui para a gente.
Aqui, por exemplo, olha, esse laranja aqui, tá? Opa, é o laranja mais claro, aqui. Essa zona de reabilitação central, toda essa região aqui, tá? Se a gente quiser usar algum serviço ou frequentar algum comércio, a gente vai ter que vir para cá, certo? Se tudo estiver concentrado aqui. Ou seja, vai ter muito trânsito vindo, se concentrando aqui nessa região. E não é isso que a gente quer desafogar o trânsito, né? E criar novas centralidades dentro do município. Aí, para isso, o que a gente precisa fazer? A gente precisa redistribuir comércios e serviços em cada pedacinho, né, dessa zona de qualificação dos bairros, para que as pessoas consigam resolver os assuntos delas, fazerem as compras que elas precisam, por exemplo, ou ter alguma atividade lúdica, etc., próximo de casa, desafogando o trânsito e gerando novas centralidades, tá bom? Espalhadas pela cidade. Estímulo ao adensamento populacional nas áreas vazias com diversidade social, a fim de aproveitar melhor a infraestrutura instalada e equilibrar a relação entre oferta de emprego e moradias. Então, essa questão de diversidade social significa que nós devemos estimular o adensamento populacional, mas sem segregar, né, as pessoas. Não faz sentido nós pegarmos a cidade de Jundiaí inteira e separarmos, por exemplo, aqui vai ser a zona rica da cidade, a classe A, né? E aqui vai ter um bairro de pessoas mais humildes, por exemplo. Não, precisa ter uma variedade, né, de padrões construtivos, né, e de níveis sociais dentro da cidade, né? Assim, a gente também não corre o risco de concentrar recursos, né, de segurança pública e de saúde numa área em detrimento à outra, apenas por conta das condições sociais de quem vive nelas, tá? Então, precisa ter essa diversificação. Perfeito. Melhoria do sistema viário de mobilidade urbana, né? Focando na integração entre os sistemas de transporte, a mesma coisa que o caso anterior. Redefinição dos parâmetros de uso e ocupação do solo para classificação dos espaços públicos e da paisagem urbana e que promovam proximidade de diferentes tipologias residenciais. Então, aqui a gente está falando a mesma coisa que anteriormente, né? A gente vai redefinir parâmetros de uso e ocupação do solo, né? E também promover a proximidade de diferentes tipologias residenciais, ok? E isso aqui é muito importante, manutenção da população moradora. Quando a gente fala no plano diretor e das ações que a gente está tomando, muitas dessas ações agregam valores aos bairros, às regiões da cidade, né? Através da melhoria da infraestrutura urbana, através da instalação de novos equipamentos. E quando isso acontece e esses bairros essas regiões se tornam mais valorizadas, pode acontecer o processo de gentrificação, que é o quê? É a exclusão, né, a expulsão das pessoas que viviam naquela região originalmente por conta da elevação do custo, né, e do padrão de vida naquela determinada região. Então, para evitar o processo de gentrificação, né, algumas ações precisam ser tomadas, ok? Entre essas ações, o processo de regularização fundiária, que ele vai estar fazendo o quê? Ele vai estar documentando, né, as pessoas que ocupam determinadas áreas irregularmente. Além disso, eles vão estar implantando infraestrutura adequada para que essas pessoas continuem nessa região, ok?
Bom, estimular a arborização urbana, né, e a agricultura urbana. Isso aqui é um item que não estava descrito no item anterior, tá bom? A questão da arborização urbana tem muito a ver com a qualidade de vida, conforto térmico, não é? E a parte da agricultura urbana, segurança alimentar, né? E tem todo um contexto relacionado a isso aqui, perfeito? Pessoal, eu vou estar encerrando esse vídeo para que a gente possa iniciar em outro, né, o assunto de zona de preservação dos bairros, ok? Até depois.